Beleza. Então, muito bem, bem-vindos todos e todas à nossa reunião do Laboratório de Fonética da UFSCar. Hoje a gente, vou falar só um pouquinho, Marcelo, dar um contexto para o pessoal entender exatamente o que a gente vai fazer hoje, né? Então, assim, a gente indicou um texto para leitura, que, na verdade, é um texto bem grande, né? É um capítulo bastante extenso, sobre comparação de voz forense, né? Então ele trata de muitos aspectos, inclusive alguns básicos até mesmo de fonética, né? Básica, sim, e vários aspectos técnicos em relação à fonética forense, né? Então, tem um caráter bem didático e tal. Na verdade, eu nem sei exatamente se esse texto foi publicado para valer nessa forma que vocês estão vendo aí. Isso aqui é uma espécie de pré-publicação, né, um PDF que foi disponibilizado pelo próprio autor. Eu não consegui achar esse livro, enfim, na versão publicada. Existe um livro que tem esse nome, mas não tem esse capítulo. Mas na verdade, uma coletânea sobre assuntos de perícia e ele tem assim assuntos muito, muito diversos, né? Essa ideia de expert evidence, né, é muito ampla. Você tem evidence em N campos, né, na área, enfim, do direito, né? Pode ser, enfim, desde de coisas físicas até, sei lá, coisas contábeis. É uma área gigantesca, né? E como as pessoas que estão interessadas nesse assunto podem também vir de muitas áreas, pode ser um advogado, pode ser, né, enfim, gente da área legal que não entende exatamente das áreas técnicas que estão em jogo em um determinado, quando aparece um determinado laudo, ou a opinião ou depoimento de um especialista. Legal, obrigado pela indicação. Eu vou, pois de repente pode ser um lugar para divulgar as coisas, né? Boa ideia. Então, inclusive, o fato de que é uma publicação voltada para um público que não necessariamente entende dos aspectos técnicos de cada área, né, que pode ser alvo enfim, que pode ser eventualmente levada, né, a opinião de um profissional dessa determinada área pode ser levada, né, à justiça. O texto tem esse caráter bem amplo e introdutório, né? Então, assim, a gente não vai explorar esse capítulo inteiro, nem teria tempo para ver tudo isso, né? A gente, na verdade, vai concentrar a apresentação hoje, na verdade, do início do texto até mais ou menos a página 30, tá? Que esse pedaço vai falar de um aspecto bastante específico, na verdade, que é um quadro de referência técnico, teórico, mais moderno, para você, digamos, avaliar a evidência no campo da fonética forense. Tá? Na verdade, é uma técnica que hoje em dia é considerada meio que o padrão, o gold standard, né? O padrão mais alto que você pode ter, né? E aí a história é que para você aplicar esse procedimento, você precisa de dados de referência das diversas dimensões fonéticas, né, para poder aplicar essa técnica. Você precisa de informação sobre o que é típico ou não é típico na população de forma geral, para você daí falar alguma coisa sobre a evidência que você tem num processo específico. E o trabalho, a Marcela, que vai fazer a maior parte da apresentação, ela é uma orientanda minha de mestrado,
E o projeto dela está relacionado com isso, e o que ela está fazendo é trabalhando com um corpus de fala que a gente recebeu autorização da Polícia Federal para usar, e a gente está selecionando nesse banco de dados um conjunto de gravações, e a gente está produzindo um banco de dados de estatísticas que estão relacionadas com a frequência fundamental, que é uma das dimensões, né, de variação da fala, né, um dos parâmetros acústicos relevantes para a fala, e um dos parâmetros que é bastante usado em comparação de voz com propósito forense. Então, assim, ela basicamente está coletando dados, está sistematizando esses dados e vai produzir uma espécie de compêndio de medidas estatísticas que justamente vão servir como base para a aplicação dessa metodologia, que é chamada do cálculo da razão de verossimilhança, né? Então, esse texto vai falar um pouco sobre esse trecho, na verdade, do texto que a gente vai discutir mais de perto. Ele explica um pouco, na verdade, em primeiro lugar, alguns princípios teóricos, até meio filosóficos e jurídicos também, desse quadro de trabalho, desse framework, né? E porque ele, assim, pode ser um pouco anti-intuitivo quando você pensa, né, quando você toma contato com ele à primeira vista. Então tem uma série de questões meio filosóficas mesmo que é preciso entender. E ele tem, obviamente, uma parte mais técnica, que é uma maneira de você fazer o cálculo dessa razão, isso dá um número, né, no final das contas, e então a gente vai tentar entender um pouco como é que a gente chega nesses números, o que esses números querem dizer, e como esses números são daí aproveitados, né, no contexto de um processo, enfim, de um procedimento legal, né? Então, só para dar esse contexto, tá? Por isso que a gente está, digamos, desse texto que é enorme, gigantesco, a gente está tirando esse pedaço. De uma certa forma, ele abre o texto falando sobre esse aspecto em particular, um pouco porque esse texto a publicação pelo menos é de 2010, né? E naquele momento esse novo quadro aí, esse novo arcabouço teórico e metodológico estava meio que sendo formulado, sendo adaptado para o contexto específico da fonética forense. Ele foi usado pela primeira vez no contexto de outras áreas de outras aplicações de forenses, né? Então, para evidência de DNA, de outros tipos de dados, né? E mais ou menos ali, começo, primeira metade ali dos anos 2010, ele começou a ser adaptado para fonética, forense, e começaram a surgir os primeiros trabalhos. O autor desse texto, que se chama Geoffrey Morrison, ele é um dos proponentes principais ele chama de uma mudança de paradigma na prática da fonética forense, né? Esse texto é interessante também, mas para o final ele vai falar um pouco sobre história, vai falar um pouco sobre outras abordagens anteriores e tal, e, enfim, tem muitas críticas que se pode fazer a essas metodologias anteriores, tem bastante, na verdade, razão para adoção, muita coisa justifica a adoção desse novo paradigma. Ele é bastante mais... na verdade, tem muito menos espaço para vieses que podem afetar a opinião de um especialista nesse campo e tal. A metodologia tem algumas salvaguardas, digamos assim, que
que protegem, que garantem que a opinião, né, desse especialista, que seria o perito forense, né, em fonética, estaria sendo o mais objetivo possível e tal. Então, acho que, enfim, estou dizendo isso para dizer que não é à toa que esse tenha sido o primeiro assunto, né, o assunto que abre o capítulo, né. Mas beleza, então, feito aí essa apresentação para dar um contexto inicial, vou passar a palavra para a Marcela, e, enfim, ela vai tocar a apresentação e, eventualmente, eu mesmo vou fazer algumas intervenções, tá? Se vocês quiserem, podem interromper, fazer perguntas, podem ligar o microfone, podem ligar a câmera se quiserem, tá bom? Tá livre. Então é isso, Marcela, a palavra é sua, você pode me indicar aí quando devo passar a transparência, tá? Obrigada, professor. Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou a Marcela, eu sou orientanda do Pablo e eu faço mestrado, sou aluna do mestrado pelo PPGL, né, o Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSCar. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso da razão de verossimilhança no contexto da fonética forense. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe um texto que nós discutimos aqui no laboratório no semestre passado, que é do mesmo autor. É o Morrison, 2009, tá? Eu deixei a referência completa no final dos slides. Então, ele fala um pouquinho sobre o novo paradigma. A metodologia, então, tem um cuidado e caracterização precisa do método científico, ou seja, isso pode ser replicado por outros pesquisadores ou pesquisadoras. Tem um relatório de medição com um intervalo que tem uma alta probabilidade de conter o valor verdadeiro. Realização de estudos de validação do desempenho de um procedimento forense e, por fim, a adoção do likelihood ratio, que é esse novo paradigma, né, que o autor está propondo, que é o quadro da razão da verossimilhança. E algumas vantagens. É uma ciência empiricamente fundamentada, é baseada em dados, tem avaliação probabilística, já é praticada em outros casos, como a comparação forense de DNA, que também o autor comenta tanto no texto de 2009 quanto no de 2010. A quantificação das medidas e reporta as limitações da comparação forense através da medição de taxas de erro. Pode ir. Bom, então, agora estamos no texto de 2010 mesmo. No campo da fonética forense, há uma tarefa chamada comparação de locutor, em que se compara o material questionado, ou seja, uma amostra criminal, pode ser uma interceptação telefônica, com o material suspeito, que é a amostra de fala de um suspeito. Então, eu fiz aí um esqueminha para a gente entender melhor. Então, tem uma voz desconhecida e tem as gravações de uma pessoa que pode ser o suspeito, né? O suspeito do qual se deseja saber se é o autor ou não daquela voz. Qual a tarefa, então, do cientista forense nesse caso? É fornecer a força da evidência em resposta a essa pergunta. É uma pergunta um pouco confusa, mas eu vou com calma com ela. Se o professor quiser depois explicar melhor. Quão mais provável é que as diferenças observadas entre as amostras conhecidas e questionadas ocorram sob a hipótese de que a amostra questionada tenha a mesma origem que a amostra conhecida, do que sob a hipótese de que ela tenha uma origem diferente? Então, a gente vai entendendo isso ao longo aí da apresentação. Se o professor quiser falar alguma coisa, mas qualquer coisa a gente já passa para o próximo, que tem a resposta dessa pergunta. Só para dizer que, para voltar no slide anterior, né, a
pergunta que muitas vezes está em jogo nessa tarefa específica, que é a comparação de locutor. Tem uma discussão interessante no texto, na verdade, sobre esse termo. O termo comparação de locutor, ele, digamos, é um termo que pegou, é muito repetido aqui no contexto brasileiro, né? Mas ele é criticável na medida em que, na verdade, a gente não está comparando, na verdade, comparando locutores, a gente está comparando, porque locutor é uma coisa grande, né? Uma pessoa, e na verdade a gente está comparando a voz de uma pessoa, e na verdade a gente não está nem comparando a voz, a gente está comparando gravações de vozes, né? Então, enfim, embora esse termo seja corrente, ele não necessariamente é o melhor para descrever precisamente o que está acontecendo. Mas, enfim, numa tarefa desse tipo, e existem outras tarefas quando a gente pensa na fonética forense, né? Diversas outras tarefas, mas essa é uma importante e razoavelmente comum. E na verdade, trata-se de uma pergunta que é feita para um perito que tem a ver com a origem de uma determinada coisa, nesse caso, a origem de uma voz, de uma gravação de voz, na verdade, né? Você tem uma voz, você não sabe quem é o dono daquela voz. E essa voz, ela está de alguma forma envolvida com alguma questão que foi parar na justiça, né? Por N razões. Pode ser uma ameaça, pode ser uma confissão de um crime, alguma coisa do tipo. Mas a questão é uma voz cujo falante, né, cuja origem é desconhecida. E você tem um ou mais suspeitos. E aí, claro, você conhece os suspeitos e você grava esses suspeitos. Portanto, você vai ter uma série de gravações cuja origem você conhece. E o que você quer saber? Bom, qual desses suspeitos aqui, se um deles o dono dessa voz desconhecida. Então, por isso você tem essas duas perguntas aqui, né? Ou, na verdade, essas duas hipóteses. A hipótese de que, supondo que tem um suspeito só, em geral o que vai acontecer, tem uma coisa aqui que é bom desempacotar, que é essa ideia aqui das diferenças observadas, né? O que é uma diferença observada aqui? Numa tarefa como essa, em geral, o que você vai fazer é medir algum aspecto, você vai fazer uma mensuração de algum aspecto fonético, tanto dessa voz cujo falante você desconhece, que é frequentemente chamada de amostra questionada ou gravação questionada no sentido de é sobre ela que está sendo feita a pergunta, né? Quem é o dono dessa voz? E você vai ter as amostras dos suspeitos, portanto, amostras cuja origem é conhecida. Então você vai fazer uma série de medidas nessa gravação e medidas na gravação dos suspeitos. E haverá, eventualmente, diferenças, né? Então, você vai, por exemplo, tirar medidas que têm a ver com F0, medidas que têm a ver com duração, com frequência com frequência de formantes, enfim, N coisas que você queira. E a ideia é, bom, você poderia imaginar, a princípio, que quanto mais próximas forem a essas medidas, quanto menor for a diferença entre as medidas dessa voz desconhecida e da voz cuja identidade você conhece, na amostra de suspeitos, maior seria a hipótese de que esse suspeito é o dono da voz, né? Só que a história é que se a gente só leva em conta, isso depois a Marcela vai falar melhor, esse tipo de evidência, a evidência que ligaria o suspeito à gravação questionada, a gente cai numa coisa que é chamada falácia do acusador, né? Que é você supervalorizar ou basicamente só olhar para evidência que levaria à culpa de alguém, né? Evidência incriminatória. Portanto, é preciso você pensar isso é uma coisa importante desse novo paradigma, que é você considerar também uma outra hipótese que bom, eu também tenho que pensar qual é a chance, apesar das diferenças ou semelhanças observadas aqui entre as medidas nas duas amostras, que esse suspeito aqui não seja o autor dessa gravação, que não seja, né, o dono da voz que foi gravada nessa amostra de cá.
tá? Então, se trata de você... se trata de duas hipóteses que são contrárias, e essas duas hipóteses, por isso, estão, digamos, em competição ali, né? Mas, digamos, nem sempre essa foi o mindset, assim, né? nem sempre essa foi a maneira de se aproximar dessa questão, ou seja, fazer uma pergunta sobre qual dessas duas hipóteses, né, é mais forte, né, ou enfim, para qual delas eu tenho mais evidência, digamos, né? Mas nesse novo paradigma, essa é uma questão fundamental. Mas é isso, Marcela, pode ir. Bom, então a resposta para essa questão, que é respondida pelo cientista forense, pelo perito, perita, é quantitativamente expressa através do cálculo da LR, que é a razão de verossimilhança. Então, a gente tem aqui essa formulazinha. LR, razão de verossimilhança, o P representa a probabilidade, o E é a evidência, depois tem as duas hipóteses. A hipótese de mesma origem, que é no numerador, e a hipótese de origem diferente, que fica no denominador. Pode passar, por favor. O tamanho da LR, então o número, né, que vai esse resultado, é uma expressão numérica da força da evidência com respeito às hipóteses que estão competindo. Então, é essa a tarefa do cientista forense ou da cientista forense, a força da evidência. Mais de frente, a gente vai falar da força da hipótese, que não é a nossa tarefa. Bom, então aqui, quando o LR, quando esse cálculo, né, é maior do que 1, aponta-se para a hipótese de mesma origem, ou seja, a probabilidade da hipótese do suspeito ser a origem daquela voz. E quando é menor que 1, aponta-se para a hipótese de origem diferente, ou seja, a probabilidade de hipótese do suspeito não ser o autor daquela voz. Então, a similaridade e a tipicidade. Quando a gente fala de similaridade, é a comparação mais básica. Qual a similaridade? Qual similar é a voz questionada, da amostra questionada, com a voz do suspeito? Então, isso é expresso pelo numerador. E já o denominador aponta para a gente o termo de tipicidade, ou seja, o quão típico, o quão comum é aquele valor na população relevante. Então, no campo da fonética forense, calcular a similaridade, pode voltar, por favor, a similaridade entre a amostra questionada e a amostra do suspeito não é o suficiente. A força da evidência se dá analisando também a sua tipicidade. Quão típico, quão comum, quão recorrente é aquele valor naquela população. Pode passar. Nos programas de televisão, vamos ver quem assiste esse daí que fica na Netflix. É o seriado Lucifer e tem a Ella, que é a cientista forense de lá. Essa mocinha que tá aí na foto. Bom, nos programas de televisão, os cientistas forenses geralmente comparam dois objetos, não encontram diferença alguma entre eles e dizem, temos um match, temos uma correspondência. Mas a similaridade, ela não é suficiente. Então, de modo geral, muita similaridade e pouca tipicidade apontam para a hipótese de mesma origem. Mas quando há pouca similaridade e muita tipicidade, ou seja, aquele valor que você encontrou ele é muito comum na população relevante, isso aponta para a hipótese de origem diferente. E também você pode ter situações, porque aqui a gente ela está dando um exemplo em que você tem muito de um lado e pouco do outro. E a questão é que você pode ter, na verdade, uma situação em que você tem muita similaridade, mas ao mesmo tempo também muita tipicidade. E aí você vai ficar
numa situação meio que em cima do muro, no meio do caminho. E isso pode acontecer, com certeza, né? E a ideia é que seria ótimo se a gente tivesse sempre nesses dois extremos, porque aí você diria com bastante certeza se você encontrar alta similaridade entre, né, duas medidas e aquela diferença seria muito pouco típica na população, então você tem uma forte evidência, né, ou digamos, os dados suportam muito mais a hipótese de mesma origem do que o contrário. E a outra possibilidade aqui também, porque ela, digamos, absolve, né, ou enfim, seria evidência a favor da absolvição, também forte, porque, né, as medidas são muito pouco parecidas e, ao mesmo tempo, aquela diferença que você encontrou seria bem provável, bem comum na população. Então, ótimo, você tem bastante razão, bastante força para no argumento dizer que tem origem diferente. O problema é que, com muita frequência, você vai estar numa zona mais cinzenta. E justamente adotar uma medida numérica, nesse caso, tem a vantagem de que você então quantifica a situação. E aí você pode, de alguma maneira, colocar, enfim, algum critério para cortar aquele contínuo possível em, enfim, categorias e tal, mas a gente meio que fugiria de uma situação em que você teria rótulos pré-definidos, do tipo, isso aqui é uma evidência fraca, forte, enfim, você ficaria numa situação melhor do que um julgamento assim, mais baseado em impressões, ou na verdade, você sabe o que fazer, pelo menos em tese, quando você não tem esses resultados tão chapados, né? Quando é alta, né? Quando a razão entre as duas hipóteses é muito favorável a uma ou outra, né? Então, isso é uma vantagem para essas situações meio do caminho. Então, quem deve julgar o suspeito? Quem deve falar se é culpado ou inocente? Obviamente não é o perito nem o cientista forense. É o julgador, que pode ser o júri, pode ser um juiz ou uma juíza. Então, o autor também bate nessa tecla bastante no texto. A razão de verossimilhança é uma expressão que obtém a probabilidade da evidência, dadas hipóteses de mesma origem e de origem diferente. Então, o que a gente faz é apenas a probabilidade da evidência. Ou seja, o cientista forense ou a cientista forense não irá julgar, não irá declarar o réu como culpado ou inocente. A sua tarefa é calcular e fornecer ao julgador ou julgadora uma declaração da força da evidência específica. Quem julga é o julgador, o juiz, o júri, juíza. Então, aqui temos o teorema de Bayes. A Bayes. fórmula de... Quer falar, professor? Bayes. Bayes. É possível obter a probabilidade da hipótese dada a evidência, que são essas hipóteses a posteriori, a partir da razão de verossimilhança e de considerações prévias. Então, nem todas as provas são obtidas a partir da LR. Não é essa a única prova que o juiz, o júri vai ter para incriminar alguém ou não. Há testemunhas oculares, por exemplo. Então, o LR deu um tal valor, mas tem uma testemunha ocular que viu alguma coisa assim, tem certeza disso. É muito comum que haja um viés nas decisões, como a falácia do acusador. Então, isso tem a ver com a priori do viés. Pablo explica já para vocês melhor. O julgador ou julgadora não utiliza apenas uma única prova. E a tarefa da perícia se limita apenas a calcular a LR, então a força da evidência. Tá, então a história é a seguinte.
esse paradigma, esse chamado novo paradigma, né, às vezes ele também é chamado de The Bayesian Framework, né, assim, quando você fala especificamente da aplicação disso para a fonética forense, na verdade não só para a fonética forense, mas para ciências forenses de uma forma geral. E uma das coisas que esse autor fala nesse texto, mas em outros, é que, na verdade, essa não seria a melhor maneira de caracterizar esse framework, porque, na verdade, ele se baseia fundamentalmente na razão de verossimilhança, que é uma das peças, né, um dos fatores que entra nessa fórmula, nesse teorema que é chamado de teorema de Bayes, né, que é enfim, um resultado estatístico-matemático muito relevante e tal, e que, enfim, ele te ajuda a lidar com essa ideia de probabilidade condicional, né? Frequentemente a gente trata da probabilidade de eventos específicos, tipo qual é a probabilidade de chover hoje, qual é a probabilidade de um time de futebol ganhar, qual é a probabilidade de girar essa moeda e tirar a cara e coisas do tipo. Mas com alguma frequência você está interessado numa probabilidade que é condicional, ou seja, a probabilidade de alguma coisa dada uma segunda coisa, né? E a ideia é que digamos, no julgamento, o que está em jogo é uma hipótese que é a hipótese de, assim, se a gente poderia chamar uma hipótese de culpa ou uma hipótese de absolvição, no sentido de que imagina que digamos, dizer que uma gravação de um suspeito, desculpa, que a gravação questionada tem a mesma origem de um suspeito, que isso incriminasse esse cara. Então, essa pessoa seria culpada por conta disso, né? Então, isso é uma coisa que o julgador, né, que aí pode ser um juiz, pode ser um júri, o que ele faz é pesar essa hipótese de, bom, ele é culpado dada a evidência que apareceu aqui durante o julgamento, né? E a história é que essa evidência pode ser muito variada, no sentido de você pode ter provas técnicas, como as que são apresentadas por especialistas, você pode ter a defesa dos advogados, você pode ter, enfim, a oitiva de testemunhas, N coisas, né? Toda essa evidência que é apresentada vai fazer com que a pessoa que vai tomar a decisão, né, o corpo que vai tomar a decisão, pese uma hipótese sobre uma probabilidade sobre a outra, mas pensando nisso, que é uma probabilidade condicional, a probabilidade de chegar naquele veredito, digamos, né, dada uma certa evidência. Agora, a questão é que, do ponto de vista legal e filosófico mesmo, é impossível, na verdade, você de fato estabelecer, digamos, sem sombra de dúvida, qual é de fato essa probabilidade, né? O teorema de Bayes, ele pode ser entendido como uma maneira racional de você resolver esse problema, que é você juntar duas coisas, duas parcelas aí numa conta, que é isso aqui que é chamado de razão de verossimilhança, que, veja, parece uma coisa trivial, mas na verdade é muito diferente. Você inverter a condicional aqui, que é você saber qual é a probabilidade de obter uma determinada evidência, ou seja, de obter um determinado dado do mundo, na hipótese X, na hipótese, por exemplo, de que o suspeito e o produtor da gravação questionada são a mesma pessoa, né? E também o contrário, quer dizer, supondo que seja verdadeira a hipótese de que as origens são diferentes, qual seria a probabilidade de obter aquela evidência específica. Então, é muito diferente você ver uma coisa e a outra, porque
a gente pode, e vamos ver daqui a pouco como na prática fazer isso, estabelecer de maneira objetiva e, enfim, clara essa probabilidade. Claro que dependendo de dados que você observa no mundo. Então, a ideia é que você tem dois componentes, então, para tomar essa decisão. Você olha para um dado no mundo e considera que ele pode ter sido gerado por uma hipótese ou outra, duas hipóteses que estão competindo, mas você também leva em conta o fato de que você tem opiniões a priori, digamos, ou opiniões prévias que você tem sobre a própria hipótese, né? Então veja que aqui não é uma probabilidade condicional, é a probabilidade daquela hipótese ser verdadeira versus a probabilidade da outra hipótese ser verdadeira, né? De uma forma geral, se a gente não se limita a esse cenário forense, porque no cenário forense interessa sempre a razão entre essas duas hipóteses que competem. Isso sempre estará em jogo quando a gente estiver falando por conta da tarefa, né? Se você está a fim de resolver a questão, né? De dizer alguma coisa sobre a questão dessas duas hipóteses que estão competindo. Agora, de uma maneira geral, o teorema de Bayes ele pode ser entendido como uma maneira racional de resolver a seguinte questão: como é que eu mudo as minhas opiniões diante de evidência, né, diante de dados que eu tenho? Então, a ideia é que você sempre tem um ponto de partida, ou seja, uma crença prévia sobre o fenômeno que você está observando. Só que a ideia é que se você for uma pessoa racional, uma evidência contrária àquela sua crença prévia deveria fazer você mudar de ideia, né? Então, a ideia é que se eu estou... Então, e é por isso que eu multiplico esses dois termos, né? Então, assim, suponha que eu tenho uma opinião muito forte, né, sobre uma das hipóteses aqui. A minha opinião final vai depender do que eu observo no mundo, né? Então, a não ser que eu produza um número muito alto ou muito baixo aqui nesse termo, eu não vou mudar muito o valor final. Portanto, eu não vou ter uma grande mudança a posteriori das minhas opiniões a priori, se eu não tiver uma evidência derivada de dados reais, né, de dados empíricos, para me demover dessa hipótese inicial. Claro que isso aqui é um modelo racional, ou seja, você está supondo que a pessoa diante, enfim, ou essa pessoa ou esse organismo vai de fato mudar de opinião conforme o que ela observa na natureza. Então a gente, obviamente, descartaria aquelas pessoas que nunca mudariam de opinião, não importa o quanto evidência a quanta evidência vai ser exposta, né? Então, e a história é, se a gente olhar especificamente para o processo judicial, a ideia é que estabelecer se alguém é inocente ou culpado, dada a evidência que aparece, é uma coisa que vai depender, portanto, de alguma coisa que a evidência te mostra, né, que os dados mostram, combinado com viés. Então, é isso que a Marcela falou aqui, né? Então, qualquer indivíduo, qualquer juiz, qualquer júri, qualquer membro de um júri terá suas opiniões prévias sobre a culpabilidade e inocência, né, de alguém que esteja em julgamento. E, digamos, não tem como ser diferente num sistema em que você é julgado por humanos, isso é mais ou menos impossível de você eliminar. Mas a questão, então, é que quem tem que ser responsável digamos, pelos próprios vieses é o julgador de fato, que o texto chama de trier of fact, né? O julgador
de fato na questão que nunca será o perito, será sempre um juiz ou um júri, né? Então, o que cabe, digamos, o quinhão aí do papel do perito na história é vir com a realidade aqui. É dizer o seguinte, olha, a evidência que você tem aqui no caso, supondo que a hipótese de mesma origem seja correta, é essa. E a gente pode, digamos, chegar nesse número de forma totalmente objetiva, né? E você vai computar uma probabilidade aqui para a hipótese contrária, que supondo que seja verdadeira a hipótese contrária de uma origem diferente, qual é a probabilidade de conseguir isso, dado que eu tenha desculpa, qual é a probabilidade dessa evidência dada essa hipótese de base. Então você faz uma sobre a outra e isso te dá, então, a razão de verossimilhança. Então, a ideia é que esse número, né, essa informação será levada, pelo menos em tese, vai ser, digamos, conjugada com as hipóteses prévias, né, do juiz ou do júri, e ele então tomará alguma decisão, certo? Então, agora, isso varia imensamente de sistema jurídico para sistema jurídico. Então, na verdade, há sistemas jurídicos em que a maneira como você apresenta a evidência é altamente regulada, há sistemas jurídicos em que as decisões de cada do juiz ou de cada um do júri também tem que ser altamente fundamentada, ou, em outros casos, é bastante mais livre, né? Mas a ideia é assim, que filosoficamente, mesmo que o sistema jurídico não obrigue um procedimento ou outro, esse seria o mais justo, seria que alguém que não é responsável pela tarefa de julgar se atenha aos fatos, digamos assim. Então, vai produzir, então, uma razão que vai dizer qual das hipóteses, qual dessas probabilidades aqui é mais forte, né? E aí tem essas outras coisas que a Marcela falou. Claro que essa coisa sozinha nunca vai determinar o resultado de um julgamento, né? E é por conta disso. Quase nunca um caso vai ser resolvido com base numa prova técnica só, né? Nem todas as evidências que vão ser apresentadas vão seguir esse tipo de metodologia, portanto, pode ser difícil de você combinar uma com a outra, etc. Né? Então, essa é uma outra questão, né, que nem cabe ao perito, né, o cara que está fazendo a prova técnica, interferir. Ele, na verdade, tem que se contentar em ficar nesse quadradinho aqui, que é o estabelecer esse pedaço da equação, digamos, né? O processo envolve outras coisas que não estão sob o controle dele. Então, enfim, só para dar um contexto aí de onde vem essa razão de verossimilhança e onde ela se encaixa num contexto maior e digamos, a parte mais filosófica da história aqui. O resto vai ser uma coisa bem mais técnica, né Marcelo? Então, qual a importância da criação de uma base de dados de população relevante? Qual é essa importância? Para começar, o que é uma população relevante? É a população a qual ou a que o suspeito pertence. Por exemplo, se eu estou analisando uma amostra de fala do português brasileiro, possivelmente de um homem, o meu banco de dados não vai ser um banco de dados que representa mulheres chinesas, certo? Então, é um banco de dados que representa esse suspeito. Ele deve ser constituído de indivíduos brasileiros do sexo masculino, se for isso que a gente está tentando comparar. O pesquisador ou a pesquisadora deve ter acesso a uma base de dados de amostras que são representativas da população relevante. Questões como variedade regional, idade, estilo de locução, entre outras, podem ser relevantes se houver evidência
de efeitos sistemáticos dessas variáveis sobre os parâmetros fonéticos de interesse. Então, esse o meu trabalho de mestrado junto com o Pablo, né? Ter acesso a um banco de dados grande, né? Da Polícia Federal. A partir disso, a gente pega um tanto de amostras para representar essa população como um todo. Então, no nosso caso, são homens de uma certa idade, né, de todas as regiões brasileiras. Então, pode falar. Só uma coisa, Marcelo, só para a transição não ficar muito brusca, que história é essa de população relevante aqui? Então, se a gente voltar à história da tipicidade, né? A gente tem que, digamos, a parte mais óbvia seria estabelecer a similaridade entre as duas coisas, a amostra questionada e a amostra do suspeito. Mas a gente também tem que lidar com a história de quão típica é essa diferença nos parâmetros observados, dada a distribuição daquele tipo de dado na população. Então, é por isso que a gente precisa de uma população relevante. A gente, para estabelecer a tipicidade desses parâmetros acústicos com os quais a gente vai trabalhar, né? Então, por isso a necessidade de uma base de dados da população relevante, tá? Só porque no meio, entre uma coisa e outra apareceu ali o Bayes, né? Para voltar o pessoal para o esquema. Então, agora nós temos 3 coisas. Nós tínhamos o material questionado, que pode ser uma interceptação telefônica, né? Uma ameaça, alguma coisa assim. A amostra de fala do suspeito, então as gravações desse suspeito, que pode ser, por exemplo, eu entrevistei essa pessoa que é suspeita em uma entrevista policial. Então, é essa gravação que eu tenho. E temos a terceira coisa, o terceiro elemento, o terceiro dado, que é essa população relevante, para a gente ver não só a similaridade, mas a tipicidade, o quão típico é esse valor de F0 ou algum outro parâmetro que se esteja aí tentando comparar, né? Então, agora nós temos três dados, por exemplo. Então, essa base de dados é o que permite calcular a estimativa quantitativa da tipicidade dos valores observados nas amostras conhecidas e questionadas. Ou seja, quão típico é aquele dado comparado com a população? Quão comum é aquele dado como um todo? Sendo assim, vozes selecionadas para a inclusão no banco de dados devem ser aquelas que soam como a gravação da voz questionada. Então, voltando um pouco, né? Se a gente está querendo ver os dados de um homem falante de português, o nosso banco de dados tem que refletir isso, e não mulheres da China, por exemplo. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre as propriedades acústicas da voz. Se trata de um dado contínuo e não discreto. Bom, como que eu explico isso? Um dado contínuo, vamos fingir que... Calma, deixa eu ver como é que eu explico um dado contínuo de um dado discreto. Um dado discreto, como o autor explica no texto, ele estava querendo ver as vaquinhas, né? Quais a probabilidade de um animal com 4 patas ser uma vaca. Então, isso seria um dado discreto. O DNA, por exemplo, você vai fazer um match. É um DNA daquela pessoa, esse DNA é igual a esse, vai dar um match. Mas um dado de voz, ele é contínuo, pode ter valores... É o valor da frequência fundamental, não é contar laranjas, não é a mesma coisa que contar laranjas, por exemplo. Se o Paulo quiser melhorar essa minha explicação, pode ficar à vontade. Então, a história é assim, essa coisa do discreto contínuo tem a ver com como você mede uma determinada característica do mundo, né?
alguma coisa que é medida numa escala discreta, você pode observar uma coisa ou outra. Pode ser 2 estados, ou 3, ou 50, mas os dados são completamente diferentes um do outro. Pensa assim, eu te pergunto, de qual estado brasileiro você vem? Você tem lá 20 e poucas respostas possíveis. Eu posso vir do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, mas você não tem um estado que é mistura de outros 2 estados ou qualquer coisa do tipo, né? As respostas são completamente separadas umas das outras. Eu não tenho meio do caminho. Algumas coisas linguísticas que são respostas discretas, por exemplo, se eu pergunto, nessa frase aqui, a pessoa fez a concordância entre entre o determinante e o nome, sim ou não. Então, ou ele falou os meninos, ou ele falou os meninos. Então, eu não tenho meia concordância, ou 0,75 concordância. Ou concordei ou não concordei, né? Então, um exemplo de uma medida numa escala discreta. Uma escala contínua é digamos, um dado que é medido numa escala contínua pode ter qualquer valor. Você não pode dizer, a princípio, vamos pensar num dado de fala que seja medido numa escala contínua. A duração, por exemplo. Você pode me dizer quantas são as durações possíveis de uma vogal? Você não pode me dizer a priori quantas são, porque eu posso ter infinitas durações possíveis. Eu posso ter uma duração de 142 milissegundos, ou 142,3, ou 142,35. Cada uma dessas medidas é uma medida diferente, né? E então tem essa questão de um número pré-determinado de respostas, é uma variável discreta, e um número potencialmente infinito de medidas possíveis, é uma variável contínua. Então, na fala, predominam as medidas, as variáveis que são medidas em escala contínua. Então, a duração, a frequência fundamental, medidas espectrais, tipo a medida de formantes, medidas de intensidade, N medidas fonéticas são contínuas, tá? No caso do DNA, o que faz a medida, o que faz o DNA ser uma coisa discreta é o fato de que não interessa se você está olhando para cromossomos ou alelos, ou enfim, o que for, você só tem um número limitado de 4 bases, né? Guanina, timina, adenina e esqueci qual é o nome da outra, citosina, não me lembro. Mas tudo que você tiver de genético são combinações entre essas 4 bases diferentes. Então, você não tem outras possibilidades de combinação para gerar, enfim, estruturas genéticas que não serão formadas desses 4 elementos básicos. Por isso, o caráter discreto de informação de DNA, por exemplo. Tá? Isso, agora ficou melhor de entender. Muito obrigada. Então, além dessa variação, além da variação entre um falante e outro falante, que é a variabilidade interfalante ou intersubjetiva, a gente também tem a variação entre um único falante. Então, tem a variabilidade intrafalante ou intrasubjetiva. O mesmo locutor não irá falar a mesma frase 2 vezes de maneira idêntica. Ou outros exemplos. Quando você acorda de manhã, a sua voz não é exatamente igual a do meio da tarde, depois do almoço. Você também muda a frequência fundamental com relação à idade, enfim, tem esse tipo de variação. O mesmo locutor não... esse eu já falei, desculpa. Não podemos excluir o contexto comunicativo também. Então, conversa com um amigo, entrevista policial, você vai falar de jeitos diferentes, dependendo do contexto. E também não dá para excluir o estilo de elocução. Você também fala de maneiras diferentes na fala espontânea e na fala lida.
também tem o efeito do canal de transmissão. Então, se você está falando no telefone, por exemplo, né? E ainda mais se a gente for pensar nessas amostras que foram parar na justiça. Pode ter algum disfarce de voz, alguma outra questão assim. Então, para a gente ter noção de qual material a gente está trabalhando. É só para, na verdade, essa discussão aparece numa sessão que compara, digamos, o tipo de raciocínio que você pode fazer quando você está falando de evidência genética versus o que você tem na fala, né? E aí o que ele está dizendo, olha, por que a situação, quando se trata de fala, é mais complicado do que quando você está falando de DNA? Bom, primeiro porque o DNA é um dado discreto e quando a gente está falando de fala, a maior parte das variáveis são contínuas, isso já coloca um problema. E aí você tem toda essa questão de que o fenômeno da fala é intrinsecamente muito mais complicado do que o fenômeno, enfim, da herança genética e tal. Você está sujeito a uma série de influências que estão todas ao mesmo tempo acontecendo, né? E isso é uma coisa que, digamos, complica o tipo de análise que você pode fazer e, portanto, você não pode esperar o mesmo nível de, digamos, de certeza ou de indisputabilidade que você tem quando você fala de, por exemplo, análise de DNA. Né? Só para contextualizar essa discussão. Né? Pode passar. Diferente do que ocorre com o DNA, que é um dado discreto, uma correspondência não é um conceito útil no nosso caso e não pode ser calculada. Então, no caso do DNA, tem uma correspondência ou não tem uma correspondência. No nosso caso, isso não existe. Não dá para você comparar duas coisas e falar é exatamente a mesma porque deu tal número igualzinho. Então, isso não existe. Os resultados dos cálculos estatísticos devem ser relatados na forma de uma LR completa. Então, é a força da probabilidade da evidência, né? Então, não é um Se a método. gente voltar na equação, essa aqui é a história. No exame de DNA, você não tem esse termo de baixo aqui. Na verdade, ou você tem a probabilidade de 1 aqui em cima, isso é um match, ou você não tem, ou você tem um zero, porque é uma coisa discreta. Né? Então, o que ele está dizendo, nessa história de que você tem que relatar uma LR completa, significa que você tem que ter o numerador e você tem que ter o denominador também. Né? Então, quer dizer, faz sentido. A ideia é que a probabilidade que está aqui embaixo, ela não vai ser, porque a ideia é, se isso aqui é igual a 1, no caso do DNA, um match, o de baixo aqui vai ser necessariamente, você não vai ter basicamente essa probabilidade aqui, então não existiria. Né? Então o que ele está dizendo é, a gente não tem esse luxo quando a gente está falando de fala. Por isso que ele usa o termo, você tem que relatar, né, a LR completa, ou seja, numerador e denominador. A gente sabe, então, que os dados de voz são contínuos, não são discretos. Porém, nada é fácil assim. Então, vamos lá. Quando vamos construir um banco de dados, não temos como entrevistar a totalidade dos indivíduos de um país. Então, sim, a gente tem a gente pode ter um número infinito de frequências fundamentais, mas se a gente for em cada uma das pessoas do país e a gente fizer a média, por exemplo, de cada uma dessas pessoas, mesmo assim a gente vai ter um número finito, certo? Então, por conta disso, escolhemos uma parcela da população que a representa. Então, é a população relevante. Tá, não tem como pegar o Brasil todo, então a gente vai escolher uma parcela para representar. Então, 100 amostras, por exemplo. Dessas 100 amostras, nós vamos ter 100 médias de frequência fundamental, por exemplo. Também a gente não vai ter um número infinito, né? Caso. Pode voltar um pouquinho.
Caso fosse viável entrevistar toda a população brasileira em busca da média de sua frequência fundamental, por exemplo, teríamos muitos dados, mas não seriam infinitos. Tá, pode passar. Nesse caso, então como que a gente faz? Já que a gente precisa, digamos assim, de números infinitos, porque a gente não sabe qual vai ser exatamente a frequência fundamental que a gente vai precisar comparar, né? Então vai que eu tenho 100 e 102, mas eu preciso aqui no meio exatamente os valores quebrados, né? Como que a gente faz para transformar, então, os valores discretos em contínuos? Nesse caso, transforma-se os histogramas em uma função de densidade de probabilidade, chamado de FDP, para se obter um gráfico contínuo. Em muitos casos, essa distribuição será a distribuição gaussiana ou normal. A forma dessa distribuição é determinada a partir da média e desvio padrão dos dados. No texto, o autor explica bonitinho como é que faz isso, só que ele explica um pouquinho mais matematicamente falando, então eu não vou me aprofundar muito nisso. Mas só para a gente saber, depois a gente vai ver nas imagens, né? É uma distribuição mais simétrica dos dados e ela é uma curvinha, não são vários pontinhos, né? Que seria o histograma. Então, só para relembrar aí, média aritmética é a soma dos elementos dividido pelo número de elementos. E o desvio padrão é a medida de dispersão em torno da média. Então, aí ele faz essa transformação, né? Então, ele tem um tanto aí de valores, né? Ele faz lá as contas que ele explica bonitinho a partir dessa função da densidade e probabilidade, até transformar isso em uma curva contínua, para a gente ter todos os valores quebradinhos, que é o que a gente vai precisar. O cálculo da LR, então, para os dados contínuos. É constituída uma base de dados da população relevante. Então, é o que eu estou fazendo, eu e o Pablo, no meu mestrado. São feitas estatísticas populacionais a partir dessa base de dados, para se obter medidas como média, mediana, moda, desvio padrão e outras aí que você queira. Então, a gente constrói uma base de dados e, a partir dessa base de dados, a gente faz medidas estatísticas, né? Qual é a média, então, da população masculina brasileira? Qual é a média? Qual é a mediana, moda? No exemplo que veremos a seguir, foi calculada a média da F0 da população relevante e transformada em uma distribuição normal. Então, foi calculada essa média e feita o gráfico da distribuição normal. Essa curva será responsável por demonstrar quão típico ou quão comum é um valor de F0 se comparado com a população relevante. Eu coloquei aí, como eu não sabia se todo mundo que estaria aqui seria da fonética, mas enfim, é bom relembrar. A frequência fundamental é a frequência de vibração das pregas vocais na fala. É um parâmetro bastante utilizado nessas tarefas de comparação forense de locutor ou de voz, por ser um traço acústico robusto, ou seja, ele é relativamente imperturbável por ruídos de fundo ou transmissão telefônica. Mas você poderia usar outro parâmetro, algum formante, enfim. Também é calculada uma curva normal dos valores de F0 do sujeito, através de gravações obtidas em entrevista policial, por exemplo, no caso, a média. Então, agora a gente tem duas curvas, tá? A primeira curva da população relevante e a segunda curva da média da F0 desse suspeito. E, por fim, tem a nossa terceira medida, que é a média da F0 do material questionado. E é representada por um traço verde que sai do valor correspondente à sua média no eixo X, cruzando com a curva azul e com a curva vermelha. Nesse caso, o autor não faz uma outra curva para o material questionado. Ele faz realmente uma reta, né? Então, se é
se a média desse material questionado for 175 Hz, vai sair uma reta a partir do eixo X, exatamente no valor de 175. E esse valor ele vai cortar as outras duas curvas, que são a do suspeito e a da população relevante. Então, o eixo X ele representa os valores de F0 em Hertz e o eixo Y representa a densidade de probabilidade dos dados. Ou seja, quão mais alto, então, por exemplo, essa retinha, essa curva azul, quanto mais alto, maior densidade, né? Maior valores parecidos com aquele. Então, aqui a gente vê a densidade, o tamanho, né? Seria a densidade, a altura. Quão mais espaçado da média, aí seria o desvio padrão. E se a gente cortar essas curvas no meio, a gente tem exatamente a média. No caso aí, ele não está dizendo, então eu não. Só para vocês entenderem, tá? Mas a gente não pode fazer esse tipo de coisa só olhando. Mas, por exemplo, seria 100 Hz, né, Pablo? A curva vermelha, a média dessa Sim, curva vermelha. a média da população. Isso aqui é uma coisa didática, não é um dado real, só enfim, uma explicação que ele, uma situação que ele criou artificial para ilustrar, né? Mas, digamos, nesse exemplo dele, a população teria essa distribuição aqui. Então, enfim, ele não estipula quantas medidas a gente teria aqui dentro, mas digamos 200, vamos dizer. A distribuição da média de 200 amostras, né, a média de F0 poderia ser descrita por essa curva vermelha aqui. Então ela está centrada em 100 Hz, então o valor mais comum na população seria alguma coisa como 100 Hz, e ele teria um certo desvio padrão, né? E aí, para obter essa curva azul, você faria a mesma coisa. Então, você tem a história com uma frequência você tem mais do que uma gravação do mesmo suspeito. Então, você poderia fazer suponha que você tenha 10 gravações. Então, você faz tira a média de F0 dessas 10 gravações e isso daria, por exemplo, poderia dar uma distribuição como essa azul aqui. Então, ela tem uma média um pouco mais alta e um desvio padrão um pouquinho menor. Então, ela é uma curva mais centrada em torno menos espalhada em torno da média, né? E aí a ideia é que, por exemplo, você tem uma gravação questionada, apenas uma, né? Então, se você poderia tirar a média de F0 dessa gravação, aí está, nesse exemplo dele, estipulando que daria 175 Hz. Então, são as três informações que você tem, né? O valor da amostra questionada. Nesse caso, a gente está trabalhando com um parâmetro específico, que é a média de F0. Poderia ser outro parâmetro, outra medida de F0, como a mediana, por exemplo, ou poderia ser, sei lá, a taxa de elocução, ou poderia ser o valor do primeiro formante da vogal A, alguma coisa assim. Nesse caso, ele usou como exemplo a média da frequência fundamental numa determinada amostra de fala, né? Então é isso. E a ideia é que cada ponto nessa curva contínua azul ou nessa curva contínua vermelha tem um certo valor de densidade de probabilidade. Quanto maior for esse valor, mais provável é que você obtenha uma média com aquele valor de F0. Então, digamos, se você amostrasse uma observação dessa curva de probabilidade vermelha aqui, o valor mais comum que você teria seria 100 Hz. Obter, por exemplo, um valor de 60 Hz seria menos provável. Obter um valor de 40, menos provável ainda. Mesma coisa do outro lado, um valor de 140 Hz de média é menos provável, né, do que 120, mais 140 mais provável do que 160 e por aí vai, né? Então, a ideia é que para cada valor, e aí por isso a ideia de tem que ser uma coisa contínua, porque você não pode estar limitado a um número discreto de observações, porque o valor que pode te interessar pode ser qualquer valor que vai de 0 até o infinito, né? Assim, claro que na prática não será, mas
dentro de um intervalo razoável, você pode estar interessado em qualquer mesmo valor ali dentro, né? Por isso a importância de ser contínuo. Mas pode retomar a explicação, Marcelo. Então, agora, exatamente a continha que a gente estava falando desde o começo, tá? É o cálculo exatamente do LR. Então, nós temos a população relevante, essa curva, depois tem a curva do suspeito, e aí no verdezinho, o autor fala que é 175 Hz, tá? Então, vamos fazer aí, vamos ver quais as chances aí, o valor que a gente encontra no LR. Então, saindo lá de 175 do eixo X, ele cruza primeiro com a curva vermelha, né? Então, ele cruzou lá embaixo, tá vendo? Lá na curva vermelha. Aí vai subindo até encontrar com a curva do suspeito, que é mais lá em cima. E aí ele obteve esses dois valores, né? Que é 0,0066 e o outro valor 0,00058. Então lembra que o numerador, a gente fazer essa conta, o numerador ele representa a similaridade. Então vamos ver ali como suspeito. A gente coloca em cima o 0,0066, que é onde cruzou com o valor do suspeito, tá? E embaixo, que é a similaridade, a gente coloca o valor no pontinho ali que cruzou a curva vermelha, que é 0,00058. Fazendo esse cálculo, obtivemos aí essa LR de 11,35. É maior do que 1, tá? Então, aponta para a hipótese de mesma origem, porque o valor da LR é maior do que 1. Só que, tá, é maior do que 1, é 11, mas também não é assim, nossa, super maior do que 1. Mas o que a gente está vendo? Que tem pouquinha tipicidade, né? Esse valor ele é pouco típico, apesar de ser também um pouco mais comum achar esse valor aí na fala do suspeito, né? E só para voltar para aquela história, por que isso aqui é uma probabilidade da evidência dada uma hipótese? Porque a história é a seguinte, eu não sei, não tenho como saber racionalmente se o 175 que saiu dos suspeitos, eu não tenho como garantir na verdade, quem que é o dono da voz na gravação questionada. O que eu posso fazer bom, se eu assumir que ele é o suspeito, qual seria a chance de conseguir do suspeito produzir esse valor de 175? Então, primeiro eu tenho que estabelecer uma distribuição dos dados possíveis para o suspeito. Então, tem essa forma aqui, a distribuição dele. Então, eu vejo lá, bom, é uma probabilidade que não é desprezível, mas também não é das mais altas. Ok. E agora com a vermelhinha, eu estou vendo qual é a chance de ter esse dado, que é obter uma média de 175, dada a hipótese de que tem uma origem diferente, ou seja, tem a origem na população de forma geral. E então eu vou ter esse dado. Então veja que aqui eu não estou me comprometendo em nada com a verdade ou não de uma hipótese. O que eu estou vendo é, se eu suponho que a hipótese tal é verdadeira, qual é a probabilidade de obter a evidência nessa hipótese? Então veja que eu não estou tendo fé em nada, digamos assim. Eu não estou assumindo como verdadeira hipótese. Eu estou vendo assim, se eu assumisse, qual seria a hipótese? Desculpa, se eu assumisse essa hipótese, qual seria a probabilidade de ter aquela evidência? Seria essa. Então, e aqui, daí o que eu vou fazer depois? Eu vou comparar esses dois numerinhos aqui e vou ver qual deles é maior. Então, nesse caso, quem é maior ganha por pouco, digamos, né? A chance dessa, digamos, tem mais probabilidade, tem mais, né, likelihood de ter saído da distribuição do suspeito do que ter saído da população de uma forma geral.
né? Aí a questão é, o que eu faço com esse número que é 11 aqui? Ele é maior do que 1, portanto, ele mostra que das duas hipóteses, eu tenho, a balança pesa em favor da hipótese do numerador, né, desculpa, do numerador, portanto, apontaria, né, para maior chance da hipótese de mesma origem. Só que a força dela não é tão grande assim, porque ela só, enfim, 10 vezes maior do que o 1, que é o absolutamente em cima do muro, né? Em geral, a gente, quando reporta, na verdade, esses LRs, a gente reporta o logaritmo dele, porque a gente, na verdade, está interessado na ordem de grandeza, né? Então, eu tenho 10, 1000, 1 milhão, né? Quão maior é o valor de uma versus a outra, né? Diferenças pequenas não são tão impressionantes assim, né? A gente, em geral, tá buscando diferenças na casa da centena, do milhar, né? do milhão e por aí vai, né? Mas a questão é que, com alguma frequência, a gente acaba lidando com situações que são meio cinzas, né? E não tão, obviamente, pendente para uma ou outra dos polos aí, né? Ou seja, muito favorável a uma hipótese ou muito favorável a outra hipótese. Né? Então, aqui é isso que a Marcela falou. Ela é bastante improvável, dada a hipótese de origem diferente, mas ela também não é super similar. Muito, muito similar seria se o valor fosse bem pertinho aqui do pico dessa curva. Né? Mas, por outro lado, nesse caso, quanto mais perto ele tivesse do pico aqui, mais típico também o valor seria na própria população. Então, essa configuração específica em que eu tenho essa diferença entre esse falante específico, né, esse suspeito, e a população como um todo, como eles não estão tão distantes assim, é mais difícil obter um valor de LR que seja hiper decisivo. Né? Posso passar? Então, vamos ver outro exemplo. Só avisando, eu não coloquei em ordem as figuras, tá? Eu pulei da 3 para 5, porque fazia mais sentido aqui na minha explicação, tá? Mas lá no texto tá bonitinho, 3, 4, 5. Bom, então vamos ver esse daqui. Aqui ele mostra 3 valores diferentes, tá? Então, a média de F0 da amostra questionada está em 125 Hz. Então, se o Pablo quiser colocar a bolinha vermelha aí só para mostrar. Deixa eu fazer um risquinho aqui para facilitar a vida. E essa... Então, 125 mais ou menos aqui, assim, né? Esse daí seria o 125 Hz, tá? Então, o que aconteceu aí? O LR, então ele fez o mesmo tipo de conta, né? Vê primeiro onde que bateu no azulzinho, onde que bateu no vermelhinho, faz aquela, puxa aqui para o lado, faz um em cima dividido pelo outro, enfim, deu 0,71 a favor da hipótese de mesma origem. Aí essa segunda conta é 1 sobre 0,071, que se o Paulo quiser explicar direito, porque eu também não entendi como que ele fez isso. Mas, enfim, deu 1,42 a favor da hipótese de origens diferentes. Então, sim, ele inverteu a coisa, né? Ele dividiu porque do jeito que ela está expressa lá, você põe primeiro a de origem mesma e depois a de origem diferente. Mas você pode ver o contrário, você pode inverter e aí, entendeu? Então, é basicamente só isso que ele fez, inverteu a conta. Ah, tá. Então, tá muito próximo a 1, né? Tá 0,71 a favor da hipótese de mesma origem. E aí, se inverter, 1,42 a favor da hipótese de origens diferentes. E dá para ver aí no gráfico que tá bem pertinho um do outro, tá? Ele está bem próximo da média, né, da população relevante, mas também não está super distante da média,
né, do suspeito que estaria aqui em 150, né? Então está mais ou menos no meio do caminho, embora ligeiramente pendente para a origem diferente, ou seja, a probabilidade da curva vermelha é um tiquinho maior, né? Então, tá vendo? A diferença é só esse pedacinho verde aqui, né? Então é isso, é uma situação também mais indefinida, né? Ter um LR desse não te ajuda muito, digamos, a decidir, né? Tá bem definida, mas ainda assim tá menor que 1, mas tá muito próximo. Então, bom, aí a outra medidazinha verde é 75, né? Então, é esse primeiro risquinho. Então, 75 Hz. Então, a LR que foi encontrada é essa última aí, essa terceira LR que está no gráfico, que é 0,0000105. Então, é esse número aí, que é bem abaixo de 1, a favor da hipótese de mesma origem, tá? Então, é abaixo de 1, tá? E invertendo, ele fez a conta também inversa, 94.810 a favor da hipótese de origem diferente. Então, aí daria para a gente apontar para a hipótese de origem diferente. Seria uma situação ideal, digamos assim, né? Porque Sim. veja que ele é um valor razoavelmente possível, né? Comum na população de referência, né? E altamente improvável pensando na curva azul. Então, essa situação é ótima, né? Realmente é um valor muito improvável naquele suspeito e razoavelmente provável na população como um todo. Então, uma situação ideal seria essa aqui, né? Uma situação, enfim, que você tem a evidência bem forte aqui em favor da hipótese. Né? Então, é aquela história que você tem quantas casas decimais, né? 1, 2, 3, 4, são 5 casas decimais. Então, se a gente estivesse fazendo o logaritmo, né, daria, enfim, aí corresponderia ao número de casas decimais aqui. Então, digamos, atrás disso que você tá, digamos, né? Você fica mais feliz quando você consegue achar um número alto como esse, né? Quer dizer, alto no sentido de, né, com muitas casas decimais. E essa daí do meio, que está em 100 Hz, esse tracinho verde que está em 100 Hz. Então dá para a gente ver também, ó, quando bate no azul, tá lá embaixo, né? E é muito típico esse valor dentro da população relevante. Então, os dados da LR foi 0,0077 a favor da hipótese de mesma origem, então bem baixo, e 129 a favor da hipótese de origem diferente. Então, esse 129 a favor da hipótese de origem diferente. Então, é improvável que seja esse suspeito, né? É um valor bem típico na população. Isso. Tá, outro exemplo. Esse aí é polêmico, né? Então, ó, a gente tem exatamente a média de F0 da amostra questionada e da amostra do suspeito são iguais, que aí é uns 150, eu acho. Isso. Acho que é 150. Então, é exatamente igual, né? Então, nesse caso, se a gente fosse comparar somente a similaridade, né, ia ser Seria média, correspondência total, né? uma correspondência total, assim. Então, mas a gente tem aí o cálculo da LR para evitar que esse tipo de erro, esse tipo de viés aconteça, né? Apesar de não ser a gente que culpa ou não culpa o réu, os nossos valores são importantes para que o julgador também não culpe alguma pessoa que seja inocente, né? Então, a gente viu aí esse match quando se trata da amostra do suspeito, mas a gente tem que ver o quão comum é esse valor também na população relevante.
Então, aí é um caso da tipicidade, mostrando como é importante esse parâmetro também, né? Então, aí a LR foi 8,02, aponta para a hipótese de mesma origem, mas como o Pablo disse, não é um número muito grande, centenas e milhões, milhares, tá? Então, é outro exemplo aí. É a história, né? Lembra que no exemplo inicial a gente estava aqui em 175, né? Então, a similaridade com o suspeito não era tão alta, mas também a tipicidade era razoavelmente baixa. Né? Mas nesse exemplo particular, à medida que você vai chegando na similaridade total, você também vai aumentando a tipicidade daquele valor. Então, uma coisa vai compensando a outra, de maneira que, em relação a o valor que a gente tem aqui no final, ele é menor do que os 11 e pouco do primeiro exemplo. Né? Então, veja que, né, a similaridade não é tudo. Né? Então, enfim, ele dá esse exemplo justamente para abrir o olho para essa situação. Né? Então, Pode passar? outro caso, né, muito parecido. O F0 da amostra questionada é igual ao F0 da amostra do suspeito, que é igual ao F0 da população relevante. Então, tá tudo aí igualzinho. O que a gente pode inferir desse tipo de gráfico, né? O valor da LR, após os cálculos, é 2. É próximo a 1, mas não é 1, é 2, tá? Então, a média da F0 da amostra questionada é idêntica à média de F0 da população relevante, ou seja, é extremamente típica. Mas só podemos dizer que tanto faz, que ambas as hipóteses têm a mesma probabilidade de ocorrer quando o valor da LR for igual a 1. Neste caso, é ainda mais provável obter uma média de F0 de máximo valor típico se a amostra de voz questionada tiver sido produzida pelo falante conhecido do que por outro falante qualquer. Então, só para a gente não olhar e falar que tanto faz. É muito pouquinha. Se a gente está precisando de centenas, 2 é assim, muito pouquinho. Mas mesmo assim, não é o caso de falar que tanto faz, tá? Apesar de ser bem pouquinho, é muito típico. É típico no suspeito, mas também é muito, muito típico, muito comum na população, tá? Então, outro exemplo. Então, aí eu coloquei uma tabelinha, né? O F0 em 175 Hz, que é aquele último, isso. A LR foi 16,57. Então, tá bem pouquinho o valor lá no gráfico, na curva vermelha, e tá um pouquinho mais perto mais alto ali com relação ao suspeito, né? Então, deu 16,57. Não é tão perto de 1, mas também não são centenas. No outro caso, que é 150. Isso, esse daí. Então, ele ficou um pouco mais lá embaixo, na população relevante, e o valor da média é igual ao valor do suspeito. Então, deu. Essa de 150? Deu 4,83. Tá certo isso? Tá Acho que certo. tá certo. A questão aqui é o seguinte, que é importante, por que ele está fazendo esse exemplo? Se a gente prestar atenção no gráfico anterior, a curva do suspeito ela tem um desvio padrão menor, ela é uma curva menos aberta. Né? Aqui ele tá conservando a média do suspeito em 150, mas ele está botando um desvio padrão para o suspeito que é quase tão grande quanto o desvio padrão da própria população. Né? Que é uma coisa mais incomum. Como o falante varia ele mesmo, né, a variação intrafalante em geral é menor do que a variação entre vários falantes, né? Então, se você pegar uma pessoa em particular e fizer uma distribuição dos vários valores dela, você vai tender a ter um desvio padrão menor. Mas pode ser que aconteça uma situação como essa. Então, aqui o que ele está mostrando é
o efeito do desvio padrão sobre a LR, né? Então, a gente viu que no caso anterior, que a gente tinha justamente 175, a LR era de 11, né? E aqui a LR para o mesmo valor, que é 175, ela aumentou, foi para 16, né? Então, o fato de ter aumentado o desvio padrão fez aumentar, na verdade, fez esse número aqui aumentar, né? Esse número de baixo aqui ficou igual, porque a curva de baixo, a vermelhinha não mudou, né? Mudou essa de cá. Sim. Então, no caso desse daí, né, todos os valores todos são maiores que 1, só o último que dá para dizer que tanto faz, né, é 1,3, mas os outros dois, eles são maiores que 1, que apontam para mesma origem, só que não são centenas, milhares, então... Aqui a gente não a gente pode comparar força. o 175 com o 150. O 150 no outro seria esse aqui, deu 8,2. Então, veja que, nesse caso, ele diminuiu, né? No caso do 175, o LR subiu, né? E no caso do 150, ele diminuiu, porque dava 8 e aqui ele ficou 4. Por quê? Porque como o desvio padrão era menor, o pico aqui era mais alto, né? Então, para esse valor em especial, a LR diminuiu. Então, a evidência em favor de ser a mesma origem, né, diminuir, caiu quase que pela metade, né? E aqui seria o ponto da indiferença quase, né? Quer dizer, em 125 você está praticamente no meio do caminho aqui, né? Ele é quase tão frequente na população quanto no suspeito. Porque a questão é que o desvio padrão dessa curva aqui não é igual ao da população, porque senão as duas curvas teriam rigorosamente a mesma altura aqui, né? Ele é um tique maior. Por isso o 0,3 aqui, na verdade, né? E não simplesmente um certinho. Isso. A gente pode ir para o próximo. Bom, aqui ele já terminando o pedaço, né, que a gente está falando sobre o texto, né? Ele mostra um outro jeito de calcular também, um pouco mais... colocando mais dados, né? Então, tem esse modelo de mistura gaussiana, GMMS, não sei se eu traduzi corretamente, mas são múltiplas curvas, digamos assim, né? Distribuições normais, que são usadas para ajustar uma distribuição mais complexa do que pode ser alcançado usando uma única gaussiana. Então, lá ele usa uma de cada, né? Aqui ele está usando mais, para ter mais precisão, digamos assim. Uma amostra de voz, que pode ser moderadamente atípica nas medições de cada uma das várias propriedades acústicas, mas a combinação desses valores medidos pode ser altamente atípica. Então, aí ele vai ver com mais certeza a tipicidade de cada um. Então, dá para ver, inclusive, de uma maneira mais 3D e usando outras, não só uma curva de cada um, né? Sim, você pode considerar duas dimensões ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, a média de F0, mas também o desvio padrão de F0, por exemplo, ou F0 e uma medição de formante, ou F0 e uma duração, por exemplo, né? E aqui a vantagem de você usar um modelo que é mais complexo, que faz todo sentido, porque, na verdade, na prática, nem sempre a distribuição da população vai seguir uma curva normal, né? Então, se você assumir que está seguindo uma curva normal, quando ela não está, esse LR vai ser provavelmente distorcido, né? Então, digamos, na prática
assim, frequentemente as pessoas usam esses modelos complexos que são somas de gaussianas, né, de normais. Então, digamos, você pode até fazer de maneira que cada um dos, no caso lá do nosso corpo, você tem 100 falantes. Então, você podia, na verdade, ver qual seria a distribuição resultante de você considerar 100 gaussianas, né, uma gaussiana para cada falante, né? Então, isso vai dar uma distribuição mais complexa do que apenas uma normal, juntando, que reunisse todas as 100, mas considerando todas provenientes de uma fonte só e não separando, né, quer dizer, 100 gaussianas separadas, né? Então, enfim, é uma sofisticação em relação ao procedimento, embora na prática seja a mesma coisa. Eu vou ter um valor suspeito e vou, né, puxar esse valor aqui, ver onde bate na curva vermelha e onde bate na curva azul, né? Mas na curva mais grossa aqui, que seria a curva resultante da soma de todas as gaussianas. Então, basicamente isso. Mas o princípio seria o mesmo, né? Acho que foram esses o que a gente vai, que eu decidi trabalhar hoje, né? Porque o texto também era bem grande, então a gente focou mais nisso, na razão de verossimilhança. E aí eu coloquei para quem tiver interesse no texto também de 2009, tá? Sim. Dá para procurar. Esse texto discute mais detalhes, a base assim, filosófica e tal, para essa história do que ele chama de mudança de paradigma, né, em direção a esse que ele não vai chamar de Bayesian Framework, ele vai chamar de Likelihood Ratio Framework, né? Então, é uma leitura que vale a pena também, né? Mas Então, então, obrigada a todo sim, mundo que ficou até agora. Se tiverem alguma consideração, pergunta. Obrigada, professor, também pela ajuda nas explicações. E bom, que tentei ser o mais clara possível, apesar de, sim, apesar de ter bastante coisa que não é da nossa área, né? Da fonética, tem. sim. Então, você vê que tem uma mistura de considerações aí, né? Técnicas, mas também, enfim, filosóficas mesmo, né? Se você pensar em relação ao que é julgar, o que não é julgar, o processo legal, né? Enfim. Olha só, o Miguel fez Legal. estatística. Bom. Estava certo, relativamente certo. Espero ter conseguido explicar de um jeito certo, né? Estava compreensível. Beleza, então. Vou parar a gravação.